Olá! Outro conceito bastante difícil de ser compreendido em psicanálise, eu garanto, é a noção de trauma. Em parte porque estamos falando de algo que foi trabalhado direta e indiretamente por Freud ao longo de nada mais, nada menos do que praticamente 50 anos. Em parte também porque uma real compreensão dessa noção só se dá na medida em que outros conceitos estão claros. Caso da compulsão à repetição, a posteriori, um conceito que pouca gente conhece, o de ligação, enfim. De qualquer forma, quero ajudar a clarear esse assunto. Meu nome é André Schiller, sou psicanalista na cidade de Jundiaí, São Paulo, e espero que mais esse trabalho sério de pesquisa vocês apreciem. Freud não foi nem de longe o primeiro médico de seu tempo a supor que na base de uma neurose poderiam agir traumas. Contudo, diferentemente de seus colegas, foi ele quem realmente deu sentido para algo que até então era mais uma hipótese do que uma constatação. Por isso mesmo então, a tentativa de compreender a noção de trauma sem o viés tradicional e mesmo médico começa cedo em seu percurso. Provavelmente já acontecia quando do seu retorno do estágio que fez em Paris e Berlim entre o final de 1885 e o começo de 1886, aliado, claro, ao que Freud iria encontrar como médico em consultório, começando as atividades nesse âmbito exatamente nesse ano. Agora, a primeira grande conceituação de trauma feita por Freud nós veríamos aparecer praticamente 10 anos depois dessa sua entrada no mundo da clínica, ou seja, nos estudos sobre a histeria. Ali, em resumo, trauma foi definido como uma incapacidade do psiquismo de uma pessoa poder liquidar, no momento do acontecimento violento, certa quota de excitação ligada a um grupo de representações. O sintoma, julgaram Freud e Breuer na ocasião, além de ser uma consequência de um trauma, acusava ainda a existência de uma descarga por vias anormais desse afeto, que, em alguns casos, elegia então uma parte aparentemente estranha do corpo para investir, causando a histeria de conversão. O afeto poderia passar a investir o objeto fora da pessoa, provocando um evitamento fóbico típico dos histéricos de angústia. Ou ainda o afeto poderia investir um grupo diferente de representações, causando as neuroses obsessivas. Isso, por exemplo. Já sobre as representações ligadas à cena causadora do trauma, já que bem ou mal o afeto ganhava pelo menos um destino, Freud e Breuer concordaram que elas eram alienadas dentro do próprio psiquismo. Corrigir esse desarranjo os autores propuseram ser possível, graças à grande descoberta de Breuer, a catarse. Técnica que visava basicamente o auxílio em 3 aspectos. Primeiro, favorecer meios para uma descarga correta e controlada do afluxo dessas excitações no paciente. Segundo, fazer com que a referida cota de excitação fosse novamente integrada ao grupo de representações originais da qual ela foi desconectada. E por fim, a catarse garantiria às representações alienadas o mesmo destino de outros grupos desse mesmo material que era, de um lado, a sua integração no fluxo consciente de ideias por um tempo, para que, a seguir, existisse um esquecimento normal e não patológico. Genial, no mínimo, toda essa formulação no fim das contas. E ainda que o conceito de trauma ganhasse um ar, digamos, levemente genérico até a altura dos estudos, era claro, pelo menos na cabeça de Freud, que o trauma procurado pelo médico em sua investigação dos sintomas, que o paciente apresentava naturalmente, era da ordem de uma tentativa de abuso sexual. Cena essa que Freud chamaria de traumática, mas que somente um ano mais tarde, em outro artigo, nos ajudaria a compreender melhor. Nas novas observações sobre as neuropsicoses de defesa, Freud fala, entre outras coisas, que o trauma em si muitas vezes só ganha sentido no outro tempo, mais adiante. Ou seja, tendo em mente a figura de alguém que sofreu uma investida sexual de quem quer que fosse, numa época em que não via aquilo como prazer, e nem estando seu aparelho psicológico preparado para lidar com uma quota de afeto excessiva, haveria de existir a partir desse advento uma espécie de excesso na pessoa sem significação. O sentido para esse afluxo, Freud imaginou poder ser conferido quando do acontecimento de outra situação violenta, mas ocorrida em especial durante a puberdade, momento esse que, enfim, faria a cena anterior ser compreendida. Nesse momento em que o significado do ocorrido acontecesse, o psiquismo não teria como frear o afluxo, e o conceito de trauma para Freud nesse momento então é tido como um análogo de um despertar a posteriori, certo quantum pulsional já existente e cuja significação o fez aparecer numa torrente incontrolável. Importante lembrar que o raciocínio esboçado em 1896 completa aquele que foi apresentado nos estudos no movimento que amplifica justamente a noção de trauma, e daqui outras várias coisas acontecem. Por exemplo, em 1897, Freud abandona a teoria da sedução como hipótese-chave para a formação de vários estados neuróticos, mas não abandona o raciocínio lógico que até então desenvolveu graças a ela. Segundo,
A partir dessa quebra, o conceito de trauma passa a dialogar com a possibilidade de que as fantasias infantis, essa que toda criança pequena tem e que são poderosas justamente porque estão envolvidas por pulsões que nada sabem a respeito da moralidade ou dos bons costumes, poderiam vir a compor o tal coletivo violento e abusador nesse começo da vida da pessoa e que lança para cima do pequeno eu em formação um excesso que essa instância, na ocasião, não sabe como controlar e sequer dar o adequado fim. Diante disso, no melhor dos casos, uma defesa patológica é instaurada, um recalque excessivo violento. Defesa essa encontrada justamente nas neuroses típicas, cujo trauma então, sabemos agora, edificaria e organizaria o essencial dessas entidades. Isso Freud disse literalmente, não em meados de 1900, mas em 1916, numa das conferências introdutórias que fez para um público médico e leigo em psicanálise. Só para vermos como essa assertiva Freud nunca deixou de lado. Abreviando um trecho bom dessa história, fato foi que a Primeira Grande Guerra levou Freud e outros psicanalistas a questionarem a extensão das vivências traumáticas como agentes formadores de outras situações psicopatológicas, que não as neuroses típicas. Isso ficou claro em Mais Além do Princípio do Prazer e, seguindo um assunto aberto 6 anos antes, o advento de uma repetição inconsciente promovida pelo doente no âmbito da transferência com o psicanalista. Novamente, a compulsão à repetição é problematizada, só que agora num outro nível. Isso acontecendo, a noção de trauma reaparece e vai ser definida não mais como indicativo de uma violência da moção pulsional regida pelo princípio do prazer sobre um eu frágil e que respeita majoritariamente o princípio da realidade. Não. A novidade aqui está em falar do trauma em termos de uma possibilidade ou não da demanda pulsional vir a ser ligada em grupos de representações. Até porque, tendo em mente especialmente as neuroses que acometem o soldado quando de seu retorno da guerra, ou a pessoa que vivencia o sequestro, por exemplo, existiriam casos em que a cota das excitações recebidas seriam incapazes de se inscrever no psiquismo do indivíduo. Digo, ganharem minimamente um significado, que pode vir a ser consciente ou não. Ora, aquilo também pelo que passou um sobrevivente do Holocausto dificilmente encontrou na época do ocorrido um sentido sequer mínimo, dizendo Freud então que o comportamento que passa a ser característico nesses estados, a repetição não obsessiva, mas enlouquecedora de uma cena, não deixa de ser uma forma do psiquismo tentar encontrar, sem sucesso, uma forma de ligar um tal excesso em signo. Essas neuroses traumáticas, cuja significação não devemos equivaler ao conceito de neurose de guerra ou de neurose de acidente. Falarei sobre aspectos da nada simples, como muita gente pensa, nosologia psicanalítica, mas em outro momento, seriam passíveis de cura. Também quero abordar isso com calma, mas depois. E vou ter que deixar de lado também outro elemento rico em informações apresentado em 1920, o fato de que essa pulsão não ligada inviabiliza a ação da lei que rege os processos inconscientes, o princípio do prazer. Enfim, aos poucos quero ir clareando tudo isso. Bom, graças especialmente a Freud, temos uma concepção de trauma absolutamente enriquecedora. Percebe-se que o conceito é aplicado em níveis diferentes de discussão metapsicológica, níveis esses em que todas as neuroses, típicas ou não deixam de ser tentativas de solucionar o problema trazido por um afluxo de excitações. Até que ponto esse tema, cujo trauma age então como um ponto-chave para que outras organizações psicológicas se tornem possíveis, caso de quadros encontrados dentro das chamadas psicoses, por exemplo, isso Freud nunca abordou diretamente e em termos dessa natureza, mas deixou o essencial para que também isso fosse trabalhado. Em todo caso, tendo em mente as descobertas feitas por esse homem no tocante ao conceito de trauma, vemos que existiu um longo percurso. Primeiro, esse conceito é deslocado da figura do abusador e de um evento externo ao paciente para encontrar no domínio das pulsões individuais um análogo desse mesmo agente agressivo, isso levando em conta um momento precoce da vida da criança. Daqui o trauma passa a dialogar com o não ligado dentro da pessoa mesma, um excesso que não é acolhido pelas representações, algo que pode realmente nunca acontecer. A compulsão à repetição garantiria a existência desse problema. Ou pode ser que estamos falando de um outro não ligado, fruto da ação do recalque, um excesso que até chega a ser ligado na origem, mas cuja ação, o recalque propriamente dito, desfez. Já na ponta oposta desse problema está quem? Ele, o psicanalista, com a difícil missão de não apenas entender a fundo tudo isso e bem mais, mas estar preparado pessoalmente e tecnicamente para lidar com elementos tão profundos e arcaicos. E pensar que tem gente que acha que o nosso trabalho é fácil, ou que basta uma simples formação nessa área. Não,
Muito pelo contrário. De qualquer maneira, espero de verdade que as informações contidas nessa pesquisa possam ser úteis a você que me assiste. Toda segunda-feira publico uma novidade aqui no canal, e se você gosta desse tipo de conteúdo, clique aí embaixo em gostei, inscrevendo-se nesse canal para ser notificado a respeito de outras publicações, sempre com bom conteúdo ligado, tanto à figura de Freud quanto à da psicanálise. Encaminhe essa pesquisa para aquela pessoa que gosta desse assunto e até semana que vem. Até lá!